Oi, gente, vamos terminar aí os nossos exercícios, então? Como é que vocês estão aí em ética profissional? Estão se virando bem aí para resolver as questões em casa? Eu espero que vocês estejam aí acertando todas as questões. Se você errou, não desanima, vê o que errou, por que errou, tenta achar a questão certa, que agora é a hora do nosso treino. Se você tem que errar, tem que ser agora e não no dia da prova. Então não desanima. Vamos continuar aí. Quanto mais questões você fizer, mais você se acostuma com a redação das questões e menos chance de errar no dia da prova. Vamos então para o exercício 11? Mévio, advogado recém-formado com dificuldades de iniciar sua vida profissional, propõe a colegas de bairro e de escola a participação percentual nos honorários dos clientes que receber para consultas ou que pretendam ajuizar ações judiciais. Consoante as normas aplicáveis, assinale a alternativa correta em relação à conduta de Mévio. A. Caracteriza agenciamento de causas com participação nos honorários? B. É possível desde que conste em contrato escrito pelas partes? C. O agenciamento de clientela é admitido em situações peculiares como esta? D. Desde que os serviços advocatícios sejam prestados por Mévio, inexiste infração disciplinar. Gente, qual que vocês acham aí que está correto, que é o gabarito do nosso exercício 11? Sim, é a letra A. Então, vai ser possível desde que tenha contrato? Não, você não pode agenciar os seus clientes, então tá errado a B. O agenciamento de clientela é permitido? Também não. Desde que os serviços sejam prestados por Mévio, não existe infração disciplinar? Não, não pode de jeito nenhum. 12. Determinado advogado, valendo-se dos poderes para receber que lhe foram outorgados pelo autor de certa demanda, promove o levantamento da quantia depositada pelo réu e não presta contas a seu cliente, apropriando-se dos valores recebidos. Por tal infração disciplinar, qual a sanção prevista pelo Estatuto de Advocacia da OAB? C. Censura com possibilidade de conversão em advertência, caso o advogado infrator preste contas aos seus clientes antes do fim do processo disciplinar instaurado na OAB. B. Suspensão pelo prazo de 30 dias a 12 meses, perdurando a suspensão até que o advogado satisfaça integralmente a dívida. C. Suspensão pelo prazo de 30 dias. E D. Exclusão do advogado aí dos quadros da ordem. Gente, volta aqui. O que o cara fez? Pegou o dinheiro do cliente, gente. O dinheiro que ele recebeu ali na ação, não prestou contas para o cliente. Tudo bem, o cliente autorizou o advogado a pegar o dinheiro ali que o réu depositasse, né, em juízo. Mas, e aí? Aí ele pega e nunca mais aparece? Não, né, gente? Isso não pode ser considerado aí uma infração leve para receber uma pena de censura e muito menos se ela for convertida em advertência. Então a letra A não pode ser o gabarito no nosso exercício 12. A gente pode falar aqui de suspensão ou de exclusão, então, né? E lembram que quando a gente falou sobre essas coisas numa aula, eu falava para vocês, leiam o artigo, né? Volta lá no estatuto, não deixa de fazer a leitura, etc. Então eu tenho certeza que você que voltou, fez a leitura ali como eu recomendei, acertou essa questão e a questão correta vai ser então a alternativa B, tudo bem? Por quê? Porque nesse caso ali vai ser uma suspensão pelo prazo de 30 dias, 12 meses, então vai ser por um prazo indeterminado, porque vai ser até a satisfação integral da dívida do advogado com seu cliente. Então, exercício 12, letra B. 13. O advogado X, regularmente constituído pelo cliente Z, retira os autos de cartório para realizar peça defensiva dos interesses do seu cliente. Os autos permanecem no escritório profissional de X. Um incêndio no prédio em que se localiza o escritório destruiu numerosos documentos, inclusive os autos referidos, que era o cliente Z.
X comunica o fato ao juízo e ao seu cliente. E agora, gente, sumiram os autos. O que a OAB vai trazer para nós nas alternativas ali? Presta atenção. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a alternativa correta. Letra A. O extravio de autos é caracterizado como infração com pena de suspensão. B. O advogado deverá receber pena de advertência por não prever o incêndio. C. O extravio de autos deve ser doloso ou culposo para ser punível Gente, como eu engato em algumas palavras, né? Até eu quero dar risada aqui. Então, doloso ou culposo para ser punível disciplinarmente. Me ajudem, por favor, não riam de mim. Letra D. O extravio de autos seria punível caso fosse recebido em confiança. Gente, o que aconteceu aqui? Foi um ato doloso? Ele reteu os autos de modo abusivo? Não, o advogado simplesmente sofreu um caso fortuito, né? Um caso de força maior ali, depende do que você for analisar. Então, vai ser um ato doloso ou culposo para ele ser punido disciplinarmente por isso? Não vai, né, gente? Aconteceu, ele ainda fez ali, agiu de boa fé, notificando o juiz, o seu cliente e tudo mais. Então, a letra C é o gabarito do nosso exercício 13. Ele não vai poder ser punido porque ele não agiu nem de modo doloso nem de modo culposo para receber alguma punição aí da OAB. 14. Heitor, advogado regularmente inscrito na OAB, é surpreendido com a notícia de que seu ex-adverso havia sido suspenso em processo disciplinar, mas que não havia devolvido os documentos oficiais nem comunicado a punição ao juízo. Em relação à atuação do profissional suspenso das atividades, à luz do Estatuto, é correto afirmar que gera exclusão da OAB, viola o sigilo profissional, caracteriza infração disciplinar e constitui mera irregularidade. Gente, a pessoa está suspensa. O que ela tem que fazer? Parar de exercer a advocacia. Então, não pode nem pleitear em juízo e não pode fazer consultoria, assessoria. Ela pode continuar advogando nesse processo ali? Não. E ela tem que devolver os autos, né, gente? Então, vai caracterizar uma infração disciplinar se ela estiver suspensa e continuar aí exercendo a advocacia. Então, o gabarito da nossa letra C do nosso exercício 14, vai ser a letra C. E a resposta, pode ser a fundamentação aqui no artigo 42 do Estatuto, que vai dizer o quê? Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Então, 14 vai ser a letra C. Exercício 15. As alternativas a seguir apresentam algumas competências do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, à exceção de uma. Letra A. Representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos dos advogados. Letra B. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. C. Representar, sem exclusividade, os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. E D. Editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos que julgar necessários. Gente, quem não leu com calma o exercício 15 vai ter se desesperado. Presta atenção ali no finalzinho. A exceção de uma. Então ele quer a alternativa incorreta e não a correta aqui dessa vez. Então, qual que é a alternativa incorreta? É competência do Conselho Federal representar em juízo ou fora dele os interesses dos advogados? Sim. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia? Sim. Representar sem exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia? Não. Então, a letra C vai ser o gabarito, porque ele quer a incorreta.
E letra D, editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos que julgar necessários. Sim, o Conselho Federal pode fazer isso. Então, não se esquece de ler com calma a alternativa para você não precisar se desesperar e achar que não sabe nada da matéria enquanto vai ler as alternativas. Leia com calma, tenha paciência, ainda mais ética, que é a matéria é a matéria que vocês podem gabaritar com certeza absoluta no exame da ordem. 16. Ao Conselho da Subseção compete: A. Representar a OAB no Conselho de Segurança do Mercosul. B. Fiscalizar as funções e atribuições do Conselho Seccional. C. Instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo Conselho Federal. E D. Receber pedido de inscrição nos quadros de advogado estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio para a decisão do Conselho Seccional. Gente, vocês já ouviram falar aí que o Conselho da Subseção, vejam que é subseção, não é o Conselho Seccional, ele representa a OAB no Mercosul? Não, né, gente? Tá bem louco esse examinador aqui. Então, não pode ser a letra A. Vai fiscalizar as atribuições do Conselho Seccional? Quem que cria a subseção? É o Conselho Seccional. Então, se a subseção ela é criada pelo Conselho Seccional, ela está abaixo do Conselho Seccional. Ela vai fiscalizar o Conselho Seccional? Não, gente, é o contrário. É o Conselho Seccional que vai fiscalizar a subseção. Então, tá errada a letra B. Instaurar e instruir procedimentos disciplinares para o julgamento pelo Conselho Federal? Não, gente, tá tudo errado isso aqui. E D. Receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio para decisão do Conselho Seccional? Sim. Letra D é o gabarito do nosso exercício 16, então. Tá acabando. Força, só mais 2 exercícios. Vem comigo. 17. Assinale a opção correta acerca das caixas de assistência dos advogados. Opa, então tá falando de caixa de assistência agora, gente. Letra A. As caixas de assistência dos advogados, no âmbito dos estados, têm personalidade jurídica própria, não podendo sofrer intervenção dos respectivos conselhos seccionais. B. O Estatuto da Caixa de Assistência deve ser aprovado pela diretoria dessa entidade e registrado pelo presidente da Secretaria Estadual da Fazenda. C. A Coordenação Nacional das Caixas de Assistência é o órgão de assessoramento do Conselho Federal da OAB para a Política Nacional de Assistência e Seguridade dos Advogados. E letra D. A Caixa de Assistência tem caráter nacional e é administrada pelo presidente do Conselho Federal. Gente, como que a gente vai organizar esse pensamento aqui? Você sabe o que é a Caixa de Assistência? É aquele órgão ali que vai ajudar o advogado. Ali pode oferecer a previdência privada, várias outras coisas. Então ele vai trazer benefícios para o advogado. A gente sabe que tem uma em cada estado, porque é uma por cada conselho seccional. Então, a Caixa dos Advogados ali no âmbito dos estados, ela tem personalidade jurídica própria? Tem. Mas ela não pode sofrer intervenção dos respectivos conselhos seccionais? Não, gente. Essa parte aqui está errada. Então, faz com que o nosso exercício, a letra A, esteja completamente errada, né? Então, o B. Estatuto da Caixa deve ser aprovado pela diretoria e registrado pelo presidente da Secretaria Estadual da Fazenda. Não, né, gente? Tá tudo errado aqui. E também vai ser aprovado e registrado pelo presidente da seccional ali, e não pela Secretaria Estadual da Fazenda, e não também pela diretoria. Tudo errado. E a letra C. A Coordenação Nacional das Caixas é o órgão de assessoramento do Conselho Federal na OAB para a Política Nacional de Assistência e Seguridade dos Advogados. Tá correta, gente. E aqui vocês podem olhar o artigo 126 do regulamento para conferir aí a resposta. Anotou? 126 do regulamento.
Então, a letra C é a resposta da nossa questão. Meu Deus, como eu rabisco, né? Desculpa aí, gente, fica muito feio. Mas é para vocês entenderem e olharem aqui a tela comigo. E a letra D tá errada também, porque a Caixa de Assistência tem caráter nacional? Não, ela é estadual, né? Ela tem uma por cada estadual. E é administrada pelo Conselho Seccional. Tudo bem? Vamos aí para a leitura do artigo 126, que é a resposta ali, né, que eu indiquei para vocês. Faz a leitura aqui comigo. A Coordenação Nacional das Caixas, por elas mantida, composta de seus presidentes, é o órgão de assessoramento do Conselho Federal da OAB para a Política Nacional de Assistência e Seguridade dos Advogados, tendo seu coordenador direito à voz nas sessões em matéria a elas pertinente. Então vamos aqui para o exercício 18 e último aí do nosso bloco. No que se refere às eleições na OAB, assinale a opção correta. Letra A. São permitidas candidaturas isoladas ou que integrem mais de uma chapa. B. Estagiários inscritos na OAB poderão integrar chapas que tenham em seus programas a Comissão OAB Jovem. C. Os advogados que compõem a comissão eleitoral poderão integrar as chapas concorrentes, estando apenas o presidente da comissão impedido de integrá-las. Letra D. Para integrar uma chapa, o advogado deverá exercer efetivamente a advocacia há mais de 5 anos, excluído aí o período de estágio. Então, A, B, C ou D? O gabarito do 18. Se você respondeu a letra D, você acertou, tá afiado aí na nossa matéria. Vamos ver por que as outras estão erradas. É permitida a candidatura isolada? Não. E também não pode integrar mais de uma chapa. A chapa, quando ela vem para as eleições, ela tem que estar completa. Então, você não pode se candidatar de modo isolado. Você está sempre no grupo da chapa. E se você já pertence a uma chapa, você não vai poder pertencer a mais de uma chapa. Então, a letra A está errada. Os estagiários não vão poder integrar a chapa de jeito nenhum, gente, porque eles são apenas estagiários, eles ainda não são advogados, não importa se tem comissão jovem da OAB. Normalmente, essas comissões jovens da OAB, elas são compostas pelos advogados iniciantes e não pelos estagiários. Você já tem que ter sua carteirinha da ordem aí para fazer parte dessas comissões, dessas reuniões dos advogados iniciantes, e não um estagiário, tá? Os advogados que compõem a comissão eleitoral poderão integrar chapas concorrentes. Também não, né, gente? Só o presidente da comissão impedido de integrá-las? Nada a ver. E letra D, para integrar uma chapa, o advogado deverá exercer efetivamente a advocacia por mais de 5 anos, excluindo o período de estagiário. Tá certo. A letra D é o gabarito do nosso exercício 18, tá corretíssima, não tenho o que falar dessa alternativa. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado aí o nosso curso de ética profissional. Eu encerro ele aqui com vocês. Se você ficou com alguma dúvida, volta aí nos blocos, repete a aula, né? Revisa a matéria aí na sua cabeça, no seu caderno, o jeito que você achar melhor para gravar. Então, você faça, porque ética é a matéria que você tem condições, sim, de gabaritar no seu exame de ordem. Então, não deixe essa chance passar. Se você ainda não me adicionou nas redes sociais, tá aí mais uma chance para você adicionar, Prof. Mariana Moreira Neves. E eu continuo aí com o Cultive em algumas outras matérias. Espero que vocês acompanhem todas as aulas aí e tenham a sua aprovação nesse próximo exame de ordem que você for prestar. Tchau, gente. Tudo de bom.